Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, essa videoaula é da nossa aula 02, ok? Hoje nós paramos na página 9 e hoje nós vamos da página 10 até a página 12, ok? Coloque a data nessas páginas, ok? A data que você está assistindo a esse vídeo. Então vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho sobre o conteúdo que nós estamos estudando? Nós estamos estudando sobre histórias em quadrinhos. Então, nós estamos estudando sobre os quadrinhos que possuem uma imagem e que ela transmite uma ideia, né? Uma história. Nós podemos começar pelo cartoon, que é um só. Se eu fazer uma tirinha, se eu colocar 3 quadrinhos, já se transforma em uma tirinha, que é uma história em quadrinhos, só que curta. Se eu pegar o gibi, por exemplo, são várias tirinhas, é uma história em quadrinho, só que ela não é curta, né? Ela é um pouco mais longa. E, às vezes, nós acreditamos que esse tipo de quadrinho, de meio de comunicação, é algo atual. Mas, na verdade, essa forma de contar uma história através das imagens, ela já é muito antiga. Então, observem aí na sua página 10, um texto que diz sequências do passado. Arte sequencial é a arte de você produzir as imagens em sequência, ok? Então tá lá. Arte sequencial é usada há muitos anos pela humanidade. Observe as imagens a seguir. Elas são muito antigas e contam histórias que combinam uma imagem ao lado da outra. Eu vou ler a legenda que está aqui embaixo. Essas imagens foram criadas no Antigo Egito, entre os séculos 16 a 11 a.C. Lidas em zigue-zague, de baixo para cima, contam a história do processo de colheita, preparação e transporte de trigo, supervisionadas por um importante funcionário do governo egípcio, chamado Mena. Essa obra, localizada na cidade de Tebas, decora o túmulo desse funcionário. Pessoal, Mena, ele foi um funcionário muito importante lá na época do Egito Antigo, né? Qual era a função dele? Ele coordenava ali todo aquele processo da colheita, né, da agricultura, a plantação, a colheita, o transporte, o armazenamento do trigo. Então, ele era um cara muito importante. E como de costume, no Antigo Egito, as pessoas assim tidas, né, como mais importantes, faraós, sacerdotes, escribas e funcionários como o Mena também, eles ganhavam né, a tumba deles, né, que nós chamamos hoje o túmulo, decorado. E essa decoração é para contar a história, né, a importância que essa pessoa teve, falava da vida dele. Então, vocês podem ver que o sentido de leitura deles é diferente, ó, é de baixo para cima, da esquerda para a direita, e vai fazendo esse zigue-zague. Então, começa aqui. Então, aqui, ó, eles estão carregando, colhendo, né, o trigo, ó, o trigo estava plantado, foi colhido, foi carregado. Aí eu subo aqui. Esse trigo foi batido, né, separado lá os grãos, ó lá, tá na secagem. Aí ele foi transportado, ó lá, ó, pelo rio, foi transportado e chegou ao armazenamento, né, aonde estava lá o Mena que tomava conta disso daí. Então, é uma sequência de imagens que conta a história de uma pessoa, ok? E isso acontecia lá no Egito Antigo. Agora nós vamos ver uma outra forma de se contar uma história também em forma de sequências, que é esse pano aqui, ó. Ele não é uma pintura, ele é um tecido e ele não foi pintado mesmo, ele foi bordado. Eu vou ler aqui a legenda da história dele. Ao longo de 70 metros de comprimento, quase do comprimento de uma quadra, né? Esse tecido bordado conta a história de uma guerra entre a Normandia e a Inglaterra, durante a Idade Média.
A Idade Média é entre 1300 e 1400, mais ou menos. Nós estamos em 2021. Então, essa guerra foi por volta de 1300, 1400. E seu sentido de leitura é como o nosso, da esquerda para a direita. No detalhe, vemos uma batalha entre cavaleiros. No topo dessa obra aparecem títulos relacionados às cenas escritas em latim. Quando a gente pega um gibi, ou um livro, um cartaz, nós temos o hábito, ou apostila, qualquer coisa que nós vamos ler, uma bula de remédio, não importa. A gente sempre começa de cima para baixo e sempre da esquerda para a direita. Nós não fazemos esse zigue-zague, ó, termina aqui, continua daqui. Não. Pega um gibi para você ver. Você vai daqui para lá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e sempre assim. Esse é o nosso sentido. Bom, agora que nós vimos duas formas diferentes lá do passado de também contar uma história através de uma sequência de imagens, nós vamos ver aqui agora a tirinha, que é uma forma atual. Eu vou ler o texto aqui para vocês. Em nossa época, a arte sequencial se popularizou especialmente por meio dos jornais, que até os dias de hoje publicam as tirinhas, histórias em quadrinhos curtas. Geralmente engraçadas, as tirinhas apresentam em poucos quadrinhos um personagem principal em diversas situações. Hoje em dia, com a tecnologia e a internet, muitos jornais foram para a internet. Você assina o jornal e você abre o site dele e você lê o jornal lá. Mas ainda existe o jornal impresso, né? Aquele que as pessoas passavam, comprava na banca, levava para casa, né? O de papel. E lá no caderno cultural, lá no caderno B, lá tem as tirinhas. Então, o público que lê as tirinhas de jornal é como você que lê os gibis da Turma da Mônica, por exemplo. Cada vez que você ganha um gibi novo, você vai ler histórias novas. A pessoa que lê o jornal também. Cada jornal novo que ele compra, ele vai ter uma tirinha nova, uma historinha diferente. Só que o gibi da Turma da Mônica é uma historinha mais longa. E o do jornal é uma historinha curta, tá? Então, a apostila trouxe um exemplo aqui, ó. Observe esta tirinha criada pelo paulistano Fernando Gonzalez, cujo protagonista é o ratinho Níquel Náusea, né? É aí uma ironia, né? Uma releitura aí do nome do Mickey Mouse, né? O ratinho da Disney. Esse é o Níquel Náusea, né? Náusea, né? O que é náusea? Quando a pessoa está enjoada. Então, olha o semblante desse ratinho azul aí da tirinha. Ele é bem náusea mesmo, né? Porque dá para ver aí que ele é ranzinza, ele é meio grosseiro. Vamos ler aqui a tirinha. Provém um sangue delicioso, bem vermelho, denso e adocicado, vinha dizendo o morcego. E o morcego dá para ver pela carinha fofa dele ali que ele é todo boa praça, né? Aí o Níquel Náusea, bem bravo, responde assim: Bah, você mordeu um tubo de ketchup. Ou seja, não era sangue, era ketchup, né? Vermelho, denso, né? Que é grosso e docinho. É muito parecido com ketchup. Então, o que nós vamos fazer agora? Você vai fazer. Na página 12, nesta próxima página aqui, você vai desenhar. Você pode fazer 3 quadrinhos, ou você pode fazer mais, dividir aqui e ficar, ó, 3 em cima, 2 embaixo. Aí é você que sabe, você tem todo esse espaço para você fazer. Se você quer que fica maior, né? Eu fiz assim. E aí, você vai desenhar essa história novamente. Você vai desenhar o ratinho Níquel Náusea novamente e o companheiro dele lá, o morcego. Só que você vai mudar o papo deles, a conversa deles. O que você acha de mudar o tema dessa história? Eles podem estar falando sobre outras coisas. Ó, eu vou desenhar um ratinho aqui, bem fácil de você fazer, que você pode fazer aí na sua casa. Ó, você faz o corpo,
Muito fácil esse daqui, tá? E aí, você faz. Ó lá. Esse ratinho é bem fácil de você fazer. Você pode dar uma pausa aí no vídeo e tentar fazer um parecido. E o morcego também não é tão difícil assim. Você pode pesquisar aí na internet, um modelo mais fácil de você fazer, tá? Eu tô fazendo esse aqui porque eu também vi na internet e achei ele bem fácil de fazer. Então, eu tô terminando o desenho aqui do morceguinho e aí você vai fazer o seu. Ó lá. Você pode fazer menor. Eu fiz grande para você visualizar bem, mas você pode fazer menor. E também você pode se basear nos próprios personagens que já estão aqui, tá? Você pode fazer parecido com eles mesmo. Quando você for fazer a fala deles, ó, eles estão conversando. Você também vai produzir uma fala. Como que você pode fazer? Você escreve primeiro, por exemplo, ó, oi, como vai? Ó, eu escrevi primeiro, oi, como vai? Depois que você escreve, aí que você vai contornar com o balãozinho em volta. Olha lá, que daí ele vai ficar mais organizado. Não se esqueça, se você quiser fazer um bate-papo bem legal com eles, com sentimentos e ideias, lembre-se que nós temos todos esses formatos de balões, tá? Ó, o balão de todos falando juntos, o pensamento, o grito, tá? Cochichando. E aí você vai produzir uma tirinha com a história do Níquel Náusea e o seu amigo morceguinho, ok? Beijo, pessoal. Não esqueça, tem que tirar foto e me enviar porque vale nota, tá bom? Tchau.